Olá aos candidatos do INSPER. Nós vamos resolver a parte de gramática da prova de língua portuguesa, da prova chamada prova de análise verbal, que neste semestre, ao contrário do semestre anterior, teve um número grande de questões. Das 26 questões, 16, portanto mais da metade delas, foram questões de língua portuguesa. Eu vou começar a resolução pelas duas questões problemáticas e depois nós passamos rapidamente por aquelas que dão menos polêmica. A questão de número 6, que era uma questão a respeito de um texto publicado no site Terra, a questão número 6 tinha duas respostas. Na alternativa A, afirmava-se: nosso planeta conquistara a Lua. Nessa frase, o verbo poderia ser substituído sem alteração de sentido por tinha conquistado. A afirmação é verdadeira. Na frase nosso planeta conquistara a Lua, o verbo conquistar está na forma de pretérito mais que perfeito simples e a forma proposta pela banca examinadora, tinha conquistado, é a forma de pretérito mais que perfeito composto, que tem o mesmo efeito de sentido da forma simples. O problema é que na mesma questão havia a alternativa D, em que se afirmava que na frase no que se relaciona diretamente ao espaço, nessa frase o verbo está na voz passiva sintética. A afirmação é verdadeira também. No que se relaciona diretamente ao espaço, pode ser construção considerada como de voz passiva sintética, porque poderíamos perfeitamente trocar essa frase por no que é relacionado diretamente ao espaço. Ou seja, a troca da forma sintética pela forma analítica, isto é, de locução verbal e sem a palavra ser, demonstra que a frase também está na voz passiva. Portanto, a questão 6 contempla duas respostas. A questão 7 tem três afirmações, as três são falsas. Na primeira, o emprego dos aumentativos homens, arrão e quarentona apresentam sentido depreciativo no texto. Isso não é verdade. Na segunda afirmação, a conjunção mas não introduz a ideia de oposição, introduz ao contrário. Na frase, né? Um legado fantástico não somente nesse setor, mas em diversas áreas. O mas, em conjunto com o não somente, compõe a ideia de adição, não de oposição. A terceira afirmação diz respeito a um adjetivo utilizado na expressão fria noite e esse adjetivo anteposto não revela uma conotação de afetividade, ao contrário do que poderia supor o candidato. Essa questão não tinha resposta porque era para a banca pedir ao candidato que verificasse se as afirmações 1, 2 e 3 eram verdadeiras ou falsas. Como as três são falsas, nós não temos alternativa que contemple essa organização. Portanto, não havia resposta na questão 7. As outras questões tinham gabaritos adequados e podemos passar por elas sem grandes problemas. A primeira questão tinha duas afirmações corretas, a primeira e a terceira. Uma dizia respeito à regência, assunto a regência e a formação de voz passiva, assunto tradicional que apareceu na questão de número 1 e apareceu na questão de número 24, ambas adequadas. Depois, ainda na questão de número 1, havia uma afirmação a respeito da locução adjetiva do iê, que tem origem onomatopaica. É verdade, iê, refere-se a um tipo de música, principalmente dos Beatles, na década de 60. A questão 5, uma das mais bem feitas da prova, dizia respeito ao uso ou a utilização ou não do artigo feminino na expressão as poucas leis brasileiras ou poucas leis brasileiras. A alternativa correta era A, bastava verificar a diferença de sentido. Questões de número 6 e 7 foram comentadas no início. Questão de número 10, bastava conhecer a grafia das palavras investigadas para alcançar a alternativa correta. Questão de número 11, bastava verificar que na frase esta certamente talvez seja uma das maiores crises que já enfrentamos. Bastava verificar nessa frase a existência de uma expressão que traz a ideia de certeza, certamente, e uma que traz a ideia de dúvida, talvez.
o que influencia a flexão do verbo ser, e escolher a alternativa D, em que se elimina a ideia da certeza. Depois, na questão 15, nós tínhamos a classificação de uma oração que cumpre a função de aposto, mesma função observada na alternativa E, com apenas um detalhe. Todos os termos de todas as alternativas apareciam isolados por vírgulas. Não era esse o critério para acertar a questão, mas outro. A ideia de que um aposto é um termo de núcleo substantivo que modifica outro de núcleo também substantivo, o que se só observa na alternativa E. Na questão 16, mais uma vez, o assunto da regência, a substituição da expressão com a qual a gente fazia por fazia às vezes de, obrigava o candidato a utilizar o pronome relativo que, exercendo a função de sujeito, portanto, sem preposição. A seguir, na questão 18, o porquê tinha valor causal e, portanto, tinha de ser substituído pela expressão uma vez que. Na questão 19, questão de flexão verbal e de utilização de pronomes, simples também, bastava flexionar os verbos e utilizar o pronome na terceira pessoa do singular. Na questão 22, nós tínhamos a transposição de discurso direto para discurso indireto. O que eliminava a alternativa A era a falta da vírgula depois da palavra emissora, e o que fazia da alternativa C, além da questão da vírgula, a alternativa correta, era a adequada substituição das formas verbais, dos advérbios e dos pronomes na transformação do discurso direto para o discurso indireto. Finalmente, na questão 23, trabalha-se mais uma vez com a transitividade verbal e com a forma de voz passiva, o que ocorre também na questão 24. Na questão 25, outra questão de classificação de orações, observava-se no enunciado uma oração subordinada substantiva completiva nominal, da mesma maneira que se observava na alternativa B. E na questão 26, finalmente, mais uma vez a questão da flexão verbal, com o único detalhe de que o verbo ver, na forma de futuro do subjuntivo, se conjuga quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, o que respondia à primeira lacuna, que era a única que poderia causar dificuldade ao candidato. De forma geral, a prova contentou mais a gramática do que a interpretação de textos. Apesar de eu ser professor de gramática, eu concordo com a opinião do professor Gomes, cuja resolução vocês podem assistir também, basta procurar no site do CPV. O professor Gomes afirmou que esperava que no ano que vem a prova de língua portuguesa contemplasse mais a análise de textos. Eu concordo com ele, o que seleciona os melhores candidatos é de fato a questão que pode até ser de gramática, mas que é de gramática fundada nos textos. As questões, ressalvadas as duas primeiras que foram resolvidas, foram de nível médio ou de nível alto, que não causavam problemas para os candidatos e, sobretudo, para os alunos do CPV, que viram todos os assuntos em sala de aula. Até logo, até a próxima resolução.